Finalmente, chegamos na aula da Gaussiana, ou Teorema do Limite Central. Então, o que esse teorema ele diz para a gente? Qual é a teoria por detrás? A gente tem aqui uma curva de densidade simétrica em torno da média. Por que ela é simétrica? Porque existem outros tipos de curvas. Uma curva assimétrica, por exemplo. Se a gente aplicasse um teste para universitários brasileiros sobre português básico, de quarta, quinta, sexta série, a gente teria que a maioria das pessoas acertariam grande parte do teste. A gente teria uma curva assimétrica nesse modelo aqui. E, de igual modo, se a gente aplicasse um teste de física quântica, por exemplo, para pessoas que estão no ensino médio, obviamente que a maioria das pessoas não acertaria. Então, a gente teria uma curva mais ou menos nesse parâmetro aqui. Então, o que a teoria do limite central eles nos ensinam? Que é o seguinte: quanto mais eu repito, quanto mais N vezes eu faço esse tipo de amostra, todas as curvas que existem, ela vai convergir para uma curva simétrica. Ou seja, imagina que eu faço isso aqui 1 milhão de vezes. Eu faço isso aqui 1 milhão de vezes. Isso aqui, eu tenho outra curva assim, eu tenho outra curva assim. Quando eu faço isso inúmeras vezes, os picos, por exemplo, vão ser mais ou menos assim. Imagina nesse primeiro caso aqui. Os picos ficariam assim. 1, 2, 3, 4. Aqui seria 8, 10, 12, 13. Então, esse pico aqui, ele seria mais ou menos isso aqui, ó. 8, 10, 13. Então, ele ficaria nesse intervalo aqui, todas as vezes que eu simulei isso. E, de igual modo, as extremidades também. Então, os eventos de maior repetição também vão vão se repetir tanto que eles vão ficar dessa maneira aqui, que a gente conhece, que é a tal curva de sino, que é uma curva assimétrica. Então, o teorema do limite central, ele nos traz justamente isso. Embora esse teorema ele não reflita os retornos que a gente tem no mercado financeiro, ele é bom para a gente exercitar e partir de um princípio, porque ele já está meio que modelado. A gente sabe a estatística por detrás dele. E qual que é essa estatística? Imagina que aqui eu tenho a minha média, ou seja, o meu M ou o meu Mi. A fórmula é assim, Mi de desvio padrão. E o que a parametrização da curva normal ou da distribuição normal diz para a gente? Que a média, a partir da média, se eu faço um desvio padrão positivo e um desvio padrão negativo, eu vou ter que 68% das vezes, no intervalo, por exemplo, nesse exemplo aqui, partindo dos 50, e o nosso desvio padrão é 10, a gente vai ter que, nesse intervalo aqui, 68% das vezes, a gente vai ter um número dentro desse intervalo, entre 40 a 60. Então, se eu for lá nessa amostra e pegar um número aleatório, eu tenho uma probabilidade de 68% desse número ficar entre o 40 e o 60. Então, a gente chama isso aqui do primeiro desvio padrão. E no segundo desvio padrão, a gente tem uma probabilidade de 95% das vezes que eu ir lá nessa série temporal aqui, pegar um número aleatório, esse número ele vai contemplar entre 30 a 70. E de igual modo, no terceiro desvio padrão, ou seja, há 3 desvios padrões. Se eu for lá e pegar um número aleatório nessa variável, eu tenho 97%, 99,7% de chance desse número ficar entre o intervalo de 20 a 80. Ok. Aprendemos como é que funciona a gaussiana, a distribuição normal. Mas como que eu aplico isso nos retornos das ações para eu meio que tentar entender como é que são os retornos? É simples. Imagina aqui. Eu tenho aqui... imagina que isso aqui é o meu preço da ação. E eu calculei o meu desvio padrão em dado intervalo, seja 20 dias, 30 dias, e ok, esse desvio aqui está 10 dias. Então a chance da gente ter essa ação tradando a 40 de preço e 60 de preço é de que? 68%.
Porém, isso não resolve o nosso problema. Isso aqui é a média, ok. Mas qual é a chance dessa ação tradar a 2 desvio padrão ou a 3 desvio padrão, que são os eventos de cauda, que a gente chama aqui, cauda direita e cauda esquerda. Então, se aqui eu tenho, por exemplo, a 2 desvio padrão, se eu tenho 95% de chance desse intervalo de preço ficar entre 30 e 70, se eu quero saber só o intervalo de 2 desvio padrão, como é que eu faço isso? Se aqui é 95%, eu diminuo, porque 100% em número decimal é igual a 1. Então, o que eu faço? Diminuo 1 de 95%, então eu vou ter que 0,95, isso é igual a 0,05 ou 5%. Então eu tenho 5% do preço da minha ação, do meu ativo que eu estou tradando, ele ficar entre 30 e 40 ou 60 a 70. Ou seja, 2 desvios padrões positivos e 2 desvios padrões negativos. Então esse aqui é o intervalo. Então como é que eu faço isso? Divido isso aqui por 2, eu tenho mais ou menos 2,5% de probabilidade dele ficar entre 60 e 70 e 2,5% de probabilidade, menos 2,5%, ou seja, um desvio padrão para baixo, dele ficar entre 30 e 40. E para o terceiro desvio é a mesma coisa. Se eu tenho aqui uma probabilidade de 99,7% dele ficar nesse intervalo, se eu diminuo esse 99, se eu diminuo 1 desse 99,7, eu vou ter que, em números decimais, 0,03. 0,003. Então, eu teria, no evento de outlier, ou seja, no evento fora não acontece muitas vezes, ou seja, ela não se repete muito. Qual é a probabilidade disso acontecer? Ou seja, ele ficar acima do 70 até 80 ou a mais de 80. Ou seja, ou abaixo de 30, por exemplo. Qual é a possibilidade disso? Seria 0,01,5% para a direita e 0,01,5% para a esquerda. Então aqui a gente tem os nossos eventos de outlier, ou seja, curva cauda direita e cauda esquerda.